Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui para a Follow Pharma. Hoje tenho um convidado especial que tem uns anos disto e já trabalha há uns anos no setor da saúde e é uma excelente pessoa para nos dar aqui um overview, que foi esse o desafio que lhe foi lançado, sobre a farmácia do passado, do presente e do futuro. Fazemos aqui uma viagem sobre o papel da farmácia. Hugo, bem-vindo. Se calhar começo já por aí. Como é que vês esta evolução do canal farmácia nestes últimos anos? Fala-me um bocadinho desta evolução até aos dias de hoje e já vamos ao futuro. Bom, boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite e pelas simpáticas palavras. Relativamente àquilo que é o papel da farmácia, é importante também referir que é um dos setores mais importantes da saúde, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. E é daqueles onde, pelo menos os portugueses, e acredito que outras populações também, depositam maior confiança. Portanto, é claramente um ativo bastante grande de ter em qualquer negócio, que é a confiança, e a confiança é extremamente importante. A farmácia sempre teve um papel preponderante ao longo da história, ou seja, dizia-se que muitas vezes havia o padre e o farmacêutico que realmente nas aldeias e nos meios mais pequenos tinham um papel muitas vezes de elevada importância, e sabemos que muitas vezes os próprios acessos aos cuidados de saúde, sobretudo no passado, eram muito limitativos, o que fazia também que o papel do farmacêutico e da farmácia fosse extremamente importante e ainda o continua a ser. Portanto, desde sempre a farmácia teve aqui um papel de aconselhamento, de dispensa de cuidados de saúde, de medicamentos, e não só, mas que realmente tem vindo a evoluir dentro daquilo que é uma lógica, quanto a mim, de serviço. E eu penso que é por aí o caminho, ou seja, existem um conjunto de competências que os próprios profissionais têm, que poderão de alguma forma ainda trazer um valor acrescentado àquilo que é a população. Portanto, houve claramente um papel antes da digitalização, ou antes da informatização na própria farmácia, onde na realidade todo o processo burocrático inerente à gestão do negócio era muito assente no papel e, obviamente, com todas as dificuldades, quer do próprio, das comparticipações, todo o processo era um processo muito burocrático e muito assente no papel. Depois há claramente aqui um salto enorme, e houve muitas pessoas que o primeiro computador que viram foi na farmácia, não sei se tens esta noção, porque realmente foi um dos setores que realmente rapidamente também se informatizou. E com isso, obviamente, houve aqui um salto, quer naquilo que é a relação com os diferentes stakeholders na área, desde a própria distribuição, depois mais tarde com a receita eletrónica, com os próprios médicos, mas há um processo de evolução em que a tecnologia não é alheia. Obviamente, portanto, darei fazer aí, se calhar, um ponto de viragem. Temos assistido nos últimos tempos também a um reforço daquilo que são as competências da farmácia e sobretudo do farmacêutico neste setor. Ou seja, assistimos desde sempre a uma prestação, chamemos assim, de um cuidado informal não remunerado e que realmente de aconselhamento, e eu penso que é isso que realmente poderá passar em termos de futuro como um grande desafio. Ou seja, neste momento, no presente já existem alguns serviços que são prestados na própria farmácia, mas que na realidade não tem, digamos assim, se calhar, ainda a expressão que poderá vir a ter. E isto tem muito a ver com... Desculpa só interromper. Quando tu falas deste serviço e da expressão, estás a falar da expressão do ponto de vista financeiro, ou seja, a percepção muitas vezes que existe na farmácia, não só dos profissionais, mas de quem vai à farmácia, do cliente, do paciente, do doente, o que lhe quisermos chamar, efetivamente é que aquilo de facto é um espaço de saúde, é um espaço de cuidado de saúde em que não tem que pagar por determinados serviços. Mas a farmácia é também um negócio, ou acima de tudo, não quero estar a ser injusto, mas acima de tudo é um negócio, obviamente com os seus princípios, com os seus valores, com as suas questões de ética, mas tem que dar retorno no final do dia, por caso contrário, não mantém as portas abertas. Quando falas desta expressão deste serviço, é nesta ótica financeira também? Sim, eu diria que sim, que é uma dupla vertente, ou seja, numa expressão em termos de número de serviços que aportam, mas também na própria expressão que esses serviços possam vir a aportar, sobretudo
com aquilo que é a eventual remuneração do ato farmacêutico ou do aconselhamento. Isso já acontece noutros países, e Portugal obviamente está muito bem munido em termos de recursos humanos para que isso possa ser. Basta olhar para aquilo que é a presença de farmacêuticos nas próprias farmácias e também os auxiliares e toda a equipa da farmácia. Mas que realmente muitas vezes este tipo de serviços são muitas vezes prestados por terceiros. Estou a lembrar da questão do nutricionista, estou na questão de consultas muito específicas, que são serviços que são incorporados muitas vezes dentro daquilo que é o espaço da farmácia, mas isto é um conjunto de outros serviços, nomeadamente aquilo que é o controlo e a ajuda no diagnóstico de determinadas populações que ou não estão controladas ou que estão subdiagnosticadas, ou por que não dizer, também fruto da dificuldade muitas vezes que os acessos aos cuidados de saúde têm, assim o levam, ok? Há claramente aqui um papel que pode haver não apenas na componente da reconciliação terapêutica, mas também numa vertente daquilo que é o acompanhamento de determinado tipo de populações de risco, sobretudo polimedicadas, sobretudo com diferentes níveis de literacia na área da própria saúde, e aí eu acho que esta ligação da farmácia com a população e com os clínicos, a farmácia pode ter aqui um papel preponderante. Hugo, Tens uma ideia? a farmácia muitas das vezes é vista como um apêndice, se calhar não é o termo mais correto, mas algo que está ali pode não estar, que as coisas funcionam na mesma, algo que eu não concordo de todo. Aliás, eu reforço aquilo que estavas a dizer, a farmácia muitas das vezes é o ponto de contacto, é o confidente, é o que ajuda. Eu, se me lembrar, por exemplo, da minha avó, quer dizer, a relação que tem com as pessoas da farmácia, onde perto de casa dela, é impressionante ao ponto de toda a gestão da sua medicação é feita por aquelas pessoas, independentemente de existir um médico, independentemente de existir netos, de existir família. Portanto, há ali de facto um grupo de pessoas de grande confiança que ajudam a acompanhar, digamos assim, nestes momentos. E a sensação que às vezes passa, e corrijo-me se estiver enganado, também existem aqui forças políticas muito expressivas nestas áreas, não é? É que a farmácia quase que entra muitas vezes só no fim da linha das opções. Portanto, vamos olhar para os stakeholders da saúde, quem é que pode prestar o serviço, quem é que pode acompanhar o doente, quem é que pode... E, portanto, vai-se aos cuidados de saúde primários, vai-se aos hospitais, etc. E depois entra aqui a farmácia, que nem tem ligação direta a estes cuidados, como nós estávamos aqui a falar, não é? Portanto... como é que se pode mudar isto? Ou se faz sentido mudar isto até? Portanto, o que estavas a dizer, a farmácia como um player de intervenção junto do utente obriga a que haja uma integração no sistema mais efetiva, não é? Certo. Paulo, basta pensares que uma pessoa vai em média 2 vezes por ano ao médico, mas vai entre 10 a 12 vezes à farmácia. Portanto, só isto, acho que por si só é exemplificativo daquilo que pode ser o papel do farmacêutico na farmácia comunitária para aquilo que é o contributo para a saúde, ok? Nós temos, e eu não quero entrar obviamente em temas muito específicos como a da vacinação, Claro. etc., mas se olharmos, por exemplo, para aquilo que é o conhecimento em termos de dispensa que o médico induz numa receita e que o farmacêutico depois vai dispensar, o farmacêutico tem o conhecimento daquilo que é a receita, consegue identificar dos seus utentes quem é que é diabético, quem é que tem problemas de dislipidemia, quem é que tem problemas de EPOC ou asma. Portanto, ele tem este controlo e realmente se houver aqui um trabalho conjunto entre aquilo que é a comunidade médica, a comunidade farmacêutica e a própria população, e obviamente que aqui se calhar, e isto é um paradigma que vai mudar, penso eu que a parte da gestão dos cuidados primários de saúde vai começar a ficar nas câmaras municipais, é algo que se está neste momento, não sei se está já efetivado, mas que realmente é esse o caminho. Eu acho que esta descentralização poderá ajudar a criar aqui alguns casos de estudo bastante interessantes que depois podem ser replicados em outras regiões. Se olharmos para aquilo que é, às vezes, zonas mais
no interior, onde realmente o acesso aos cuidados de saúde primários às vezes não é assim tão fácil, não é? Então aí o papel do farmacêutico tem um papel ainda mais preponderante, porque na realidade há aqui um conjunto de cuidados. E depois utilizar toda esta componente da tecnologia. Hoje em dia tu podes ter uma teleconsulta com o médico, não é? Em que realmente essa informação depois é registada, essa informação é partilhada com o farmacêutico. Há aqui, às vezes isso já acontece de uma forma informal, e era bom pegar nestes casos e realmente transportá-los, se calhar para Sim, há sempre aqui o argumento ou a barreira de que a farmácia é um negócio, não é? Aquilo que estávamos a falar há bocado, sim, quase que, portanto, até que ponto é que os dados das pessoas podem circular desta forma para o negócio, até que ponto é que isto é ético, enfim, isto vale o que vale, eu posso falar enquanto utente, tenho zero de problemas com isso, não é? Quero é que, quanto melhor tratado e melhor a minha informação estiver distribuída, para mim, excelente, mas são questões que se levantam. E ao mesmo tempo, há esta reflexão de que, voltando aqui a este ponto, ao negócio, nós temos dezenas neste momento ou centenas de farmácias que estão em processo de insolvência, que estão em situações económicas muito complicadas, que isto tem sido um sufoco constante, é falta de gestão, é falta de visão. O que é que se passa? Como é que vês isto? O que é que se passa neste setor? eu acho que se olharmos para aquilo que é o papel dos farmacêuticos nas farmácias comunitárias e percebermos o que é que eles podem aportar, talvez possamos depois definir uma estratégia integrada de saúde com base naquilo que são os recursos que estão disponíveis, e não podemos obviamente ignorar estes profissionais e as farmácias, isso eu não tenho dúvida alguma. Agora, também tenho a consciência que também há aqui um caminho que pode ser feito ainda para melhorar estas competências. E estou a falar de competências de gestão, porque é algo, por exemplo, um farmacêutico que saia da faculdade de farmácia não tem cadeiras de gestão, portanto, e muitas vezes estão à frente e de uma forma até, vamos chamar-lhe assim, hereditária no passado, apenas o farmacêutico é que poderia ter uma Certo. farmácia, essa realidade já não acontece hoje, mas dotá-lo dessas competências de gestão, dar-lhes formação, que eu acho que realmente é importante, e não estamos apenas a falar em formação científica, mas formação desde gestão de equipas, desde gestão de estoques, por exemplo, desde a forma como interagir melhor com o próprio doente, ou seja, dar-lhes aqui um conjunto de recursos, alguns técnicos, outros mais funcionais e em termos da própria gestão, que a farmácia pode beneficiar. Por exemplo, nós na Plural estamos a desenvolver exatamente um caminho nesse sentido, que é ajudar as farmácias, os farmacêuticos, realmente a prestarem cada vez um serviço melhor, ajudá-los neste processo de transformação que o setor da saúde está a enfrentar, e eu acho que isso passa claramente por um conhecimento daquilo que são as necessidades e também adaptar, obviamente, todos esses conteúdos àquilo que é a realidade da própria farmácia, às dificuldades que existem, aos recursos que estão disponíveis, à geografia da própria farmácia. Portanto, eu acho que temos casos onde as farmácias são claramente empresas muito bem geridas e que têm uma estratégia muito bem delineada em termos daquilo que é o seu papel na comunidade, juntamente com as autarquias, com lares, etc., mas que também pode ser um motor de próprio desenvolvimento da comunidade onde estão inseridas. E obviamente isto tem a ver também com uma relação que tem que ser estabelecida entre aquilo que é o papel da farmácia como agente de saúde, mas também não esquecer todos os outros players que de uma forma direta ou indireta contribuem para que realmente nós possamos ser todos mais saudáveis. Sim, acho que tocas num ponto que é muito bom, que é a farmácia, se calhar, do passado funcionava dentro de portas. Corrige-me se estiver enganado ou se tiveres outra perspectiva. A farmácia do presente tem que abrir as portas. Tem que ir às comunidades. Se calhar do passado também já o fazia, mas agora sente-se mais nessa obrigação, até porque hoje em dia a concorrência está aí. Dizemos, pode não ser uma concorrência totalmente direta, mas os grandes grupos, com as parafarmácias, enfim, as lojas online, tudo isto cria um mercado concorrencial num setor que não estava, se calhar, tão habituado a lidar com esta concorrência. E a verdade é que os players que entram são players
muito fortes do ponto de vista de tudo aquilo que tu estavas a dizer que é uma das, se calhar, lacunas da formação de base, que são gestores, são promotores, são pessoas da área do marketing, da comunicação, estão habituadíssimos a fazer campanhas, têm bons investimentos, portanto, antítese, se calhar, daquilo tudo que estavas a dizer de que está na gênese da farmácia, certo? Porque concordas com isto? Ou seja, a farmácia vai ter que abrir portas, e até onde é que abre as portas? Porque hoje em dia, com a internet, eu posso abrir portas para o mundo, certo? Certo, sim, certo. Nós assistimos já, inclusive, e essa é uma das áreas que também queremos explorar em conjunto com as farmácias, que é a sua pegada digital, a sua presença no digital. Ou seja, não é ter apenas uma página de Facebook ou Instagram, primeiro perceber quem são as pessoas que visitam a minha, o meu site, as minhas redes sociais, mas também perceber que na realidade estamos cada vez mais inseridos no mundo global e onde hoje podemos, através do e-commerce, que foi claramente potencializado por estes últimos tempos que vivemos, não é? Devido às restrições, mas que realmente as pessoas continuam a ter essas necessidades, continuam a ter a necessidade de consumir. E eu acho que também, não descaracterizando aquilo que é o próprio ADN da farmácia, não podemos ignorar que realmente estamos inseridos neste mundo global. E logo a farmácia, lá está, não apenas como vendedor de produtos farmacêuticos, para farmacêuticos, etc., mas na perspectiva também da prestação de serviço, ou seja, dizer claramente nós temos esta capacidade de ajudar as populações no controle das patologias, e aí também, se quisermos, podemos juntar a própria indústria farmacêutica, porque também é uma parte interessada neste fator, ou seja, ter as populações controladas, ter hábitos de saúde saudáveis, ter aqui alguma literacia na área da saúde, faz com que possamos, com autoconhecimento, também ajudar a controlar determinado tipo de fatores. E estamos a ter um impacto brutal naquilo que é a sustentabilidade do próprio Sim, SNS, e porque na realidade... tocas aqui num ponto que eu E acho da prevenção, da prevenção. Sim, sim, e tocas aqui num ponto que eu acho que é muito bom de refletir, que é o modelo de negócio. E isso já existe em algumas farmácias e em alguns contextos, que é a forma como eu posso rentabilizar esta minha atividade, não é? Eu não tenho que pensar só, quase que aquela pergunta, quem é que paga isto? Vou ser direto. Quem é que pode pagar uma iniciativa destas? Quer dizer, eu estou a trabalhar prevenção, sensibilização e educação, não posso esperar que seja a população a pagar, porque dificilmente o irá fazer, a não ser alguns serviços, como tu estavas a falar, complementares. O que é importante, na minha opinião também, e é meramente isso, quando nós estamos a definir este serviço, é o que é que estamos efetivamente a vender versus a concorrência, não é? O que é que nos diferencia? Se estamos a vender um teste ou uma vacina ou o que quer que seja, ou se estamos a vender conveniência porque a pessoa chega aqui e é logo atendido versus outros espaços que também fazem as mesmas coisas. Portanto, o posicionamento, digamos assim, que a farmácia vai ter é fundamental para definir a oferta, os serviços e onde se vai efetivamente diferenciar. Mas esta questão do modelo de negócio, a forma de rentabilizar os espaços, as iniciativas, a especialização da farmácia pode ser... Há um mundo aberto também para explorar aí, não é? Tu falavas agora da própria indústria farmacêutica, mas até outras indústrias que possam ter interesse em fazer, em ter esta atividade mais social, digamos assim, a área do desporto, bebidas, não sei, estou a extrapolar aqui a nossa conversa, mas é um bocadinho isso, não é? Como é que nós podemos abrir portas a outros players e cooperar mantendo o ADN da farmácia e tornando-nos rentáveis, porque é importante que assim seja. Faz sentido pensar em novos modelos? Sim, a sustentabilidade é um fator crítico em qualquer negócio, ok? Portanto, e eu acho que aqui há um modelo que está implementado, que está diretamente ligado àquilo que é uma percentagem que a farmácia tem naquilo que é o seu processo de prestação ou de dispensa dos próprios produtos, com muitas vezes, ou na maior parte das vezes, associado também a um aconselhamento que não é remunerado, e eu acho que aí esse é o próprio modelo, e que tu disseste bem, que tem a ver com questões mais políticas, chamemos-lhe assim, mas eu acho que tem que haver essa preocupação, porque esse é um modelo de diferenciação também. Agora, a própria sustentabilidade, o sair fora de portas, isso é tudo verdade. Temos é que perceber também quais são as limitações em termos de recursos humanos que existem dentro de cada uma destes pontos de saúde, e realmente de que forma é que nós podemos, de uma forma progressiva e tendo em conta a especificidade da região onde estamos inseridos, evoluir, ou seja,
perceber que realmente há um ecossistema à nossa volta e que nós temos que estar integrados e muitas vezes podemos potencializar esse ecossistema. E eu acho que pela diversidade de áreas onde a farmácia comunitária toca, eu acho que claramente pode ser um impulsionador para o desenvolvimento daquilo que é uma melhor saúde para todos os portugueses. Ou seja, acho que há aqui um papel que ainda pode ser feito de uma forma muito mais efetiva, e eu estou a dizer com isto, este é o desejo, pelo menos que eu tenho conhecimento das próprias farmácias, mas também tem que ser dado este empoderamento, chamemos-lhe assim, para que elas o possam fazer. Às vezes temos que demonstrar antes, com alguns pilotos, para ver que as coisas resultam, pegar nisso e levar a quem de direito e dizer, olha, fizemos aqui um piloto, isto funcionou com esta população, ou fazer mais que um piloto, para realmente demonstrar o papel que a farmácia e os farmacêuticos têm na saúde dos portugueses. Agora, há sempre uma perspectiva de negócio por trás, como tu disseste bem. Agora, se nós pensarmos que estamos a contribuir para a saúde e isso é economicamente sustentável, acho que é o melhor dos dois mundos. Perfeito. E não temos que fugir disso, não é? Eu acho que se calhar temos Acho que que não, quebrar acho um que bocado é o esse objetivo. tabu de, epá, calma, não posso falar de negócio, não tenho que falar, tenho que explicar às pessoas que uma farmácia, para manter as portas abertas, tem que ter retorno. Para pagar aos seus funcionários, tem que ter retorno. Para ter funcionários bons, fiéis, aqueles que se relacionam com as pessoas, tem que ter retorno. Portanto, tudo isto é o que faz com que a farmácia, de facto, seja um player diferenciador. E o futuro? Hugo, o que é que achas que, se nós quiséssemos apontar aqui para um futuro próximo, sei lá, 5, 10 anos, o que é que achas que vai acontecer ao canal Farmácia? Eu acho que este fator que a gente esteve a conversar, que é este tal empoderamento, pode ser um game changer, ok? Até lá vai depender muito daquilo que possa ser a proatividade individual de cada uma das farmácias, ou seja, defendendo este modelo da farmácia independente, claramente há uma atomização, não é? Apesar de muitas vezes elas estarem agrupadas ou um proprietário ter mais que uma farmácia, como o lei permite. Eu acho que o futuro passará, sem dúvida, por uma maior digitalização, por uma maior consciência ambiental, e a farmácia também pode ter um papel nisso. Veja-se a questão da relação com o valor médio, com a parte de todo o processo de reciclagem, a própria distribuição, e elas podem ser um indutor com a utilização e a redução daquilo que é a nossa pegada ambiental, também pode ser contribuído na vertente da própria distribuição, mas tem que haver primeiro uma consciencialização, lá está, a tal transformação humana que é o indutor de tudo o resto. E isto tem a ver com a farmácia, poderá ser aquilo que nós vimos, por exemplo, em alguns filmes, onde muitas vezes eu estou a entrar e o próprio farmacêutico já sabe que efetivamente vai receber a pessoa tal e que vai ter esta abordagem, a informação está disponível, ou seja, vamos também ter que ter aqui uma componente muito analítica em torno daquilo que é a informação que a própria farmácia tem, obviamente salvaguardando tudo aquilo que são os direitos e a privacidade dos dados, não é? Como é óbvio, mas a própria pessoa tem que ver uma vantagem em ceder esta informação, porque realmente vai beneficiar com isso. Eu acho que isso, muitas vezes, em todos os debates que já se tiveram sobre isto, tem que se demonstrar a vantagem que as pessoas dão naturalmente. Agora, dar por dar, quer dizer, porquê? O que é que eu ganho com isso? Portanto, sim, e ao contrário às vezes, não é? Que é o que é que eu perco. É um bocado a lógica, não é? O que é que eu perco com isto? Também não perco nada, portanto, why not? Porque é que não vamos arriscar? Porque é que não vamos... É um bocado isso, sim. Desculpa interromper, sim, força. E eu diria que vai ter que estar muito vocacionada naquilo que nós designamos os Patient Support Programs, não é? Os programas de suporte ao paciente, seja em termos de adesão terapêutica, da monitorização de alguns efeitos secundários, ou seja, ter aqui um papel de alerta e de estrita comunicação com aquilo que é o médico, não é? E tem que, obviamente, também se desenvolver em termos daquilo que são as suas competências, não apenas técnicas, mas sobretudo chamamos-lhe assim, de marketing, de gestão, que é extremamente importante no dia a dia, na própria otimização daquilo que é o próprio local, do ponto de venda, não é? Algo que tem que ser a farmácia muitas vezes
ter uma própria estratégia, eu não diria que isto funcionava com todas, de otimização de todos os ativos que tem, sejam eles físicos, sejam eles digitais. Tudo o resto vai um pouco depender daquilo que é a legislação e aquilo que será a abrangência da sua intervenção. Mas há coisas que estão independentes disso. Eu acho que, volto a dizer, há aqui uma componente que é extremamente importante, que tem a ver com a proximidade com a população que existe, mas que realmente numa ótica de serviço ainda existe aqui uma margem de crescimento. E isso tem a ver também com a tal transformação de competências ou o ganho de competências por parte, lá está, de quem gera farmácia e de todas os seus recursos. Portanto, eu acho que há um futuro que eu poderia entrar numa vertente mais digital sobre aquilo que é a parte do back-office da própria farmácia e do front-office, onde eu automaticamente estou a falar à procura de um aconselhamento e por detrás de mim está um LED wall em que vai dando as opções que eu tenho para escolher, no caso de não ser um medicamento de receita médica, e ser uma intervenção onde na realidade depois poderá chegar àquilo que é a minha solução terapêutica, chamemos-lhe assim, ainda que não falando de medicamentos de receita médica, mas que o aconselhamento esteja perfeitamente ligado com aquilo que é o input e a informação que a própria pessoa vá transmitindo em real time. Isto será do futuro. E claramente outra vertente também que é a componente da própria inovação, que também mais uma vez tem que ser legislada, que é até que ponto é que a farmácia não pode também ter aqui um papel de apoio domiciliário, não é? Quer dizer, juntamente com outros profissionais, porque a tal história, a farmácia pode continuar a ter a sua ação fora da farmácia, não apenas na entrega de medicamentos, mas também noutro tipo de ações que estejam perfeitamente legitimados para a própria farmácia. Por exemplo, a gente fala hoje muito nisso na parte da distribuição e na parte também do papel que temos com as farmácias, a entrega por drones, por exemplo, em zonas mais remotas. Até que ponto é que nós podemos evoluir aí? É uma energia limpa, portanto, o número de rotas que fazemos para a farmácia, será que a farmácia também estará preparada para, em função daqui haver aqui um trade-off, ter e um maior planeamento, não ter tantas entregas diárias? Estamos a reduzir a nossa pegada digital. Esta consciência é extremamente importante que também seja criada e que obviamente isso depois se transforme também em valor, porque se eu tiver menos custo de distribuição, Estás logo vou tentar a refletir otimizar. isso para a própria farmácia. Claro. Portanto, mas tem que haver aqui um trade-off, a questão da desmaterialização dos papéis, acho que também pode haver aqui um futuro ainda a caminhar, assim a tecnologia e os meios e os sistemas e quem tem esta gestão destes sistemas o permita, obviamente, mas claramente haver uma maior interoperabilidade entre toda a informação em que todos vamos beneficiar. Agora, claramente que o ADN será este, depois será feito com mais uma vertente tecnológica ou não, isso depois o Sim, futuro eu dirá. diria que ainda bem que o ADN é esse e que não se estrague, não é? Neste mundo cada vez mais competitivo, onde o desafio é de facto muito grande. Eu acho que há aqui de facto uma buzzword que podemos deixar, que é a questão da cooperação. É a farmácia não sentir que está sozinha e olhar à sua volta e perceber onde é que pode criar links para fazer algumas destas coisas, não é? Seja com parceiros pagadores, seja com o Smart Capital, gente a pensar também para tirar proveito destes canais, reformular algumas coisas. Agora, há aqui várias coisas que tu falas que de facto são do setor, não é? Da farmácia A, B, C, é o setor, digamos assim, que unido irá provocar essa mudança, essas integrações, tudo isto, não é? A sua relevância enquanto setor vai ter que se adaptar, digamos assim, porque acho que não é uma questão de mais ou menos relevância, é mesmo uma questão de se adaptar e posicionar no sistema de saúde, e acho que tocas aí alguns pontos que são essenciais e era mesmo o propósito desta conversa para levantar a reflexão, que é, de facto, a transformação. O mundo está a mudar, a área da saúde está a mudar, está a evoluir, portanto, algumas coisas que quem conhece o percurso deste trás olha com desconfiança, vai-se perder relação, vai-se perder isto, vai-se perder aquilo. A minha visão é, nós temos que pôr cada vez mais os recursos humanos e especializados onde eles têm que estar. Portanto, dispensar um medicamento meramente
o processo de dispensa do medicamento não é, para mim, um trabalho super qualificado, portanto, a não ser que tenha algumas nuances. Agora, se a receita vem trancada para aquele medicamento e é aquilo que vai tomar daquela forma, é um processo automatizado e automatizável, que é o que provavelmente vai acontecer no futuro, e recomendo que façam umas pesquisas no YouTube sobre o futuro da saúde e das farmácias, para de facto percebermos o que é que já está a ser implementado. A questão dos drones que falavam, são coisas que já estão testadas, já existem, ainda não estão implementadas, mas já existe muito teste com tecnologia à volta deste setor e de facto faz-nos pensar e refletir um bocadinho. Se conseguirmos alocar o recurso humano especializado efetivamente àquilo que faz sentido, que é o tratamento, a prevenção, a orientação, a parte pedagógica, relacional, educação, se quisermos assim, das populações, todos ganhamos com isto, não é? Não só enquanto cidadãos, mas também enquanto setor, porque efetivamente estamos a alocar as pessoas onde criam o seu diferencial, e vai ser esse fator de diferenciação que vai criar a vantagem competitiva e que vai tornar o negócio sustentável também ao mesmo tempo, e que nós, enquanto pessoas, queremos ir e pagar e usufruir destes serviços mais do que uma coisa automatizável. Hugo, em jeito de conclusão, queres dizer mais alguma coisa? Não, havia muito por dizer e era uma conversa que poderia durar mais algum tempo, mas acho que deixamos aqui alguns pontos para reflexão, e resta-me agradecer obviamente o convite. É sempre um prazer conversar contigo e que esta será obviamente uma de muitas que iremos realizar. Espero que sim, espero que sim, Hugo. Obrigado por esta conversa, por este bocadinho, e vamos pensar nas próximas, que certamente temos muito para partilhar. Por isso também desafio às pessoas que nos estão a ouvir: partilhem as opiniões, partilhem questões, partilhem a vossa visão, que nós também construiremos as próximas conversas com base naquilo que vocês forem partilhando connosco. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos e até breve.